Os irmãos aí atrás, está dando para ouvir direito? Está ouvindo bem? Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Até aí. Vamos lá. Senhor, nós te adoramos, te glorificamos. Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio, bendizemos, porque o louvor já nos libertou, já alegrou a nossa alma. Por isso nós te bendizemos e pedimos que continue conosco, nos falando também através da palavra, para que haja entendimento, haja uma bênção na vida do teu povo, que o teu nome venha a ser glorificado. Por isso nós te adoramos, te glorificamos, em nome de Jesus. A igreja pode se sentar. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, né, já há alguns meses. Este livro é muito importante e nós encontramos muita coisa boa nele. Ou melhor, todas as coisas que estão nele são boas, mas em especial quando nós alcançamos a revelação. Porque sem a revelação não tem como ler o livro de Apocalipse. Não tem como. Sem revelação você não consegue entrar dentro dele. Antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, para pregar no livro de Apocalipse, você tinha que fazer jejum. Jejum. Não sei se o Otiel lembra disso. Jejum tinha que ser feito para você poder pregar o livro de Apocalipse. Havia até uma orientação há algum tempo, nesse período, que para a gente pregar no livro de Apocalipse tinha que ter uma consagração, senão você não conseguia. Irmãos, a palavra para nós nessa noite nos mostra que João, né, depois destas coisas, que coisas? Quais são as coisas que João está falando aqui? As coisas desta vida. Depois destas coisas, né? Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. O que nos chama a atenção aqui é que essa porta, ela sempre esteve aberta. E enquanto a igreja estiver aqui, ela vai estar aberta. Porque é dela, é de lá que vem as bênçãos para nós, para a igreja, e sobe também as nossas orações. Então ela vai estar sempre aberta para a igreja. Por todo aquele que clamar, né, pelo Senhor, o Senhor vai estar sempre ouvindo o seu clamor. Somente o seu povo, a sua igreja. Depois destas coisas, né, olhei e eis que vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que voz é essa que João fala? Quando nós olhamos lá o capítulo 1, né, no versículo 12, nós vamos ver que essa mesma voz, que é a voz do Senhor, né, que fala com ele. Capítulo 1, versículo 12, diz assim: e virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, no meio deles, 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem. Então é a mesma voz que João ouviu lá no início, é essa mesma voz aqui. Virei para ver e ele viu Jesus ali, no meio dos 7 castiçais. Só para que os irmãos tenham entendimento, por que a palavra fala dos 7 castiçais ali? Depois nós vamos entrar na mensagem aqui. Por que os 7 castiçais que João vê ali? Porque fala exatamente do momento que nós estamos vivendo. Qual é o momento que nós vivemos hoje? Qual é o momento que a igreja vive hoje? É o momento dos meios de graça. Os 7 castiçais falam dos meios de graça. Então, qual é a graça? É a graça do Senhor no meio da igreja, na vida da igreja. Então, nós glorificamos ao Senhor, porque nós estamos vivendo esse momento maravilhoso. Momento em que o Senhor está presente na vida da igreja. Mas quando nós falamos da igreja, não é a igreja aqui, não é isso aqui, banco, paredes, portas, janela, não é disso que nós estamos falando. A igreja é eu, você, onde nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Mas como é que nós vamos ouvir a voz do Senhor? Quando nós deixamos as coisas daqui de baixo. Por isso que o Senhor falou com ele, sobe aqui, né? Quando deixei, por isso que o Senhor falou, depois destas coisas. Então depois destas coisas aqui, depois que acaba a preocupação com essas coisas aqui, porque aqui nós vivemos preocupados com muita coisa, porque nós estamos vivendo aqui. Mas quando nós tiramos um tempinho para o Senhor, para estar em comunhão com Ele,
nós podemos ouvir a voz dele. Irmãos, e ouvir a voz do Senhor tem que ter muita sensibilidade, porque às vezes o Senhor está falando conosco e nós não estamos entendendo. O Senhor fala com João ali, depois dessas coisas, eis que estavam a porta aberta, e aquela voz convidava ele, sobe aqui, sobe aqui. Por que que o Senhor convida João para subir? Porque quanto mais perto do Senhor, mais você vê aquilo que está oculto aos olhos naturais, né? Como é que você vê as coisas espirituais? Só quando se aproxima do Senhor. Quanto mais perto de Deus, mais comunhão. Quanto mais comunhão, mais Ele se revela. Mais Ele mostra aquilo que está oculto, aquilo que os olhos humanos, naturais, não podem ver. Só vê quando está perto do Senhor, porque Ele se revela. Então quando o Senhor manda que João sobe ali, porque o Senhor queria mostrar para ele aquilo que está oculto, aquilo que os nossos olhos não podem ver. Só quando nós estamos bem pertinho do Senhor, o Senhor se faz presente, né? Depois dessas coisas, uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, que eu ouvira falar comigo, e disse, sobe aqui. Meus irmãos, coisa boa é quando nós ouvimos a voz do Senhor. Muitas vezes João podia até pensar que ele estava só ali, estava sozinho, foi levado para a ilha de Patmos, que ficava ali no mar Egeu, para ser morto por causa da palavra, mas ele não estava só, o Senhor estava presente ali. Às vezes nós estamos achando que nós estamos só, né? Muitas vezes os embates desta vida, as lutas, os problemas, provações, às vezes a pessoa fica sem esperança, né? Achando que ele está só, mas não está só, o Senhor está presente. E quando o Senhor se faz presente, o Senhor se revela. E coisa boa é quando o Senhor se revela, porque o Senhor mostra aquilo que está oculto, aquilo que nós não podemos ver, né? Imagina a alegria que João teve quando o Senhor convida ele para subir ali. A porta estava aberta e a palavra fala que ele sobe, né? Quando ele sobe ali, ele vê tudo aquilo que estava oculto. O Senhor mostra a ele como seriam os nossos dias hoje, como seriam todas as coisas. O Senhor mostra para ele. Mas será que o Senhor, só João teve esse privilégio? Será que é só para ele? Não, não é só para ele não. É para a igreja. Todo aquele que estiver em comunhão com o Senhor, que estiver perto do Senhor, o Senhor se revela para ele. O Senhor mostra para ele todas as coisas, né? Nós vamos contar experiências aqui. Nós vamos ficar aqui a noite toda falando das experiências. Irmãos, o pastor contar as experiências. Mas a experiência é boa para quem tem ela com o Senhor, né? Porque quanto mais experiência com o Senhor você tiver, mais você conhece ao Senhor. Porque isso é conhecer o Senhor. O que é conhecer o Senhor? É você falar com Ele e Ele falar com você. Isso é conhecer o Senhor. Porque o Senhor começa a se revelar. Você ora, você busca o Senhor e o Senhor fala, o Senhor mostra. Então o Senhor ali mostrou para João as coisas que depois desse mundo aqui, desse período nós estamos vivendo, que a igreja está vivendo, ia acontecer. E o Senhor mostra para João como seria a eternidade. Como será a eternidade? O Senhor mostra para João, ele vê todas as coisas. Nós já tivemos muitos irmãos que o Senhor já levou lá e já mostrou como é. O que vai acontecer, como será, como vamos viver lá. A palavra mostra que o nosso período na eternidade é só louvor e adoração. Por isso esse período aqui, que às vezes as pessoas que não conhecem o Senhor não entendem. Muitos não entendem, mas vocês vão na igreja todos os dias, né? Madrugada, culto meio-dia, culto à noite, todos os dias. Muitos já chegou para mim e já falou, eu não entendo porque vocês estão na igreja todos os dias. Porque é um treinamento, eu já falei isso aqui uma vez, eu sempre falo isso. Todos os dias na igreja, é o treinamento que o Senhor está te dando. Porque quando chegar na eternidade é só louvor e adoração. Só isso, mais nada.
Como que você vai entender isso se você não vem na igreja? Como? Não tem como. Você só vai entender o que é louvor e adoração todos os dias na igreja. Porque cada louvor é uma revelação que o Senhor está falando conosco. Cada louvor. Por isso que o louvor é revelado, o louvor na obra é revelado, o louvor na obra não é louvor gospel. Louvor que só fica na mente. O louvor da obra, ele entra na mente e vai para o coração. Os irmãos podem ver. Eu falo por mim, eu gostava muito de música, muito. Minha vida toda foi música. Mas quando eu entrei na igreja, que eu comecei a servir ao Senhor, o primeiro louvor que eu ouvi, ele desceu para o coração, acabou, é só louvor, só adoração. Porque o Senhor se revela no meio do louvor. O Senhor fala conosco através do louvor. Por isso, culto todos os dias. Porque aqui é um treinamento. Para quando chegarmos na eternidade, já estivermos habituados com as coisas, né, espirituais. Nós podemos glorificar o Senhor. Porque isso é uma bênção para nós. Né? A bênção para a igreja. Os irmãos, imagina a surpresa de João, quando ele sobe ali na eternidade, e o Senhor começa a mostrar todas as coisas para ele. Mas que coisa maravilhosa quando você está querendo fazer uma coisa, você está naquela dúvida, e o Senhor te mostra, o Senhor se revela para você. Coisa maravilhosa. Eu me lembro, já contei isso aqui, mas eu conto novamente. Eu estava até lembrando disso hoje lá em casa. Eu me lembro do serviço que eu fiz com um rapaz lá em Vale Encantado. Nessa época eu trabalhava em Cobilândia. Graça estava muito doente, estava internada. E eu fiz um serviço para uma pessoa lá em Cobilândia, e na hora de receber, fui levar o serviço. Na época eu tinha uma belina branca, muitos irmãos conhecem, né? Eu carregava estofado em cima dela. Eu fui levar o estofado lá na casa do moço, ele me pagou com cheque, e eu botei o cheque no bolso e vim embora. No outro dia eu fui na rua comprar material, aí paguei, naquela época eu recebia cheque ainda, paguei com cheque, só coloquei meu telefone nas costas e o nome. 6 meses depois eu volto lá para comprar material, aí a dona, chama até Gilda, a dona da loja, até hoje funciona no mesmo lugar a loja, dona Gilda, falou: seu Hermes, tem um cheque do senhor devolvido aqui. É, dona Gilda, mas eu não tenho conta em banco, dona Gilda, o cheque não é meu não. Não, é do senhor sim. Aí me mostrou o cheque, meu nome, nas costas do cheque e o telefone. Na época era R$200, era como se fosse 2.000 hoje. Falei: como é que eu vou pagar esse cheque, meu Deus? De quem é esse cheque? Não tinha nome. Não tinha o nome da pessoa, só tinha o nome na frente, mas nas costas não tinha, só tinha o meu e meu telefone. De quem era o cheque? 6 meses depois, como que eu ia saber? Hein? Como você vai saber de quem é? E agora? Eu falei: dona Gilda, pode deixar que amanhã ou depois eu resolvo esse problema de cheque para a senhora. E essa loja, se você estivesse devendo cheque, você não comprava material. Só vendeu para mim porque eu compro lá há mais de 30 anos. Ela me conhecia há muitos anos. Então a gente é cliente antigo, ela liberou. Mas eu fiquei com o compromisso de ir lá resgatar o cheque. Aí fui para a oficina, trabalhei o dia, à noite vim na igreja, assisti o culto. Aí na hora de dormir, aí sim, aí fui conversar com Deus, né? Ali no pé da cama, de joelho ali, coloquei a situação diante do Senhor, como se Ele não soubesse. Mas Ele sabia, o Senhor sabe de tudo. Porque o Deus que nós servimos é um Deus onisciente. Um Deus que vê todas as coisas, conhece tudo, sabe de tudo. Fui conversar com Ele, né? Expliquei a situação: Senhor, o problema é aquele cheque, como eu vou pagar aquele cheque? Conversei com Ele ali, que orar com o Senhor é conversar com Ele. Orar nessa obra é conversar com Deus. E quando você conversa com Ele, se você estiver em comunhão, se você estiver perto dEle, Ele se revela para você. Quando foi de madrugada, o Senhor me deu um sonho. Olha o sonho que o Senhor me deu. O Senhor mostrou eu chegando na casa desse homem com o sofá em cima do carro. E o Senhor mostrou, quando eu desci do carro, o Senhor mostrou tudo no sonho. Por isso que às vezes os irmãos têm uma visão: eu só tive uma visão, mas o Senhor mostrou isso. Não, isso não. A visão, quando o Senhor mostra todas as coisas. Porque o nosso Deus, Ele vê tudo. Tudo. O Senhor mostrou eu saindo do carro, batendo na porta da casa do homem. Ele abriu a porta, me atendeu.
Na hora que eu vi ele, eu conheci na hora, lembrei de que era o cheque na hora. O senhor mostrou, quando eu disse a rua, o senhor mostrou o nome da rua, o número da casa, e mostrou ele recebendo no sofá, recebeu ele me dando cheque, e o senhor ainda mostrou o que ele falou comigo, no sonho o senhor mostrou. Ele falou comigo, esse cheque não é meu, eu mexo com geladeira, eu fiz uma geladeira para o moço lá no Novo México, e ele me deu esse cheque. Só que eu esqueci de pegar o nome dele, colocar nas costas. A Graça estava doente, eu estava com a cabeça tão quente, Graça internada, e fui embora. O senhor mostrou todas as coisas. Aí eu falei, rapaz, tem um cheque devolvido que você me deu, aquele cheque, daquele sofá. Aí o senhor mostrou no cheque, mostrou na visão, eu chegando. Aí quando cheguei na oficina no outro dia, eu peguei o carro e fui lá na casa dele. Aí quando eu cheguei lá, conversei com ele, falei, realmente o cheque eu vou te dar o dinheiro. Ele me deu o dinheiro na hora. Me deu os R$200, falei, depois eu trago o cheque, eu passo na sua oficina e pego o cheque. Falei, tudo bem. Então, irmãos, vale a pena servir o Senhor. E se eu não tivesse o Senhor, como é que eu ia pagar esse cheque? Como que eu ia descobrir como de quem era esse cheque? Como? Não tinha como. 6 meses depois, não tinha nada nas costas, quem era? Pois nós imaginamos a alegria de João, quando o Senhor leva João lá e mostra a João todas as coisas. Por isso, irmãos, muitas vezes nós insistimos. O irmão às vezes não tem dom espiritual, não tem dom nenhum. Não é batizado com o Espírito Santo. Há uma necessidade. Há uma necessidade muito grande de buscar ao Senhor para ser batizado com o seu Espírito. Porque se você não for ser batizado, você não vai ouvir a voz do Senhor. E se você não ouvir a voz do Senhor, como é que você vai sair daqui? Hein? Como vai subir? A Bíblia diz que o Senhor chamará um por nome. Por nome. Deus chamará um por nome. Todos nós que estamos aqui. Mas como que você vai ouvir a voz dele se você não tiver dom espiritual? Hein? Como? Porque revelação, você ouve a voz do Senhor. Isto é revelação. Visão você vê. Agora revelação você ouve. Deus falar com você. Como você vai ouvir se você não for batizado com o Espírito Santo? Então, uma necessidade. A Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Toda ela. Toda a carne. Muitas vezes o homem é batizado com o Espírito Santo lá no mundo. Eu falo isso porque eu fui batizado lá no mundo. Eu não conhecia o Senhor e o Senhor já me usava com sonhos lá no mundo. O Senhor me deu um sonho. Eu nem conhecia o Senhor. O Senhor me deu um sonho que minha mãe estava passando fome lá em Nanuque. O Senhor me deu esse sonho. Eu vi ela passando fome, eu vi ela sem nada dentro de casa. O Senhor me deu um sonho. Igual eu estou conversando com os irmãos aqui. Eu fiquei a noite toda sonhando com aquilo. Eu morava em Castelo na época, trabalhava numa empresa de construção. O Senhor me deu esse sonho, eu fiquei a noite toda sonhando isso. Cheguei de manhã, falei com Graça, não sei o que está acontecendo lá em Castelo, lá em Nanuque, com minha mãe. Eu tive um sonho que ela estava passando fome a noite toda. Eu não sei o que está acontecendo, eu preciso de ir lá. Naquela época não tinha telefone, era só telegrama ou carta. Não tinha telefone igual tem hoje, quem tinha telefone era rico. Celular, não existia isso. Falei, como eu vou me comunicar com ela? Aí peguei e mandei uma carta para ela. Aí daí 1 mês ou 2 meses depois eu recebi a carta de volta. Que a situação não estava feia, meu pai tinha ido embora de casa, tinha abandonado a casa, abandonado ela com 5 filhos pequenos. Vamos ver, eu não conhecia o Senhor mostrou em sonho o que estava acontecendo. Aí eu conversei com a empresa e fui lá para ajudar ela. Então nós servimos a um Deus vivo, um Deus que vê todas as coisas. E Deus tem prazer em nos batizar com o seu Espírito, porque Ele quer que nós ouvimos a sua voz. E quando nós abrimos o coração para o Senhor, Ele se revela todas as coisas para nós, né? E o Senhor falou com João, sobe aqui, João, vem cá, sobe aqui que eu quero te mostrar as coisas que depois dessas vão acontecer. Depois de toda a sua preocupação, tudo aquilo que é terreno, que é material, aquilo que os olhos humanos não podem ver, eu vou te mostrar, sobe aqui. Então subir é deixar as coisas desta vida. Nós trabalhamos, compramos, vendemos, negociamos, mas há um momento de subir, estar ao lado do Senhor. Esse momento é um momento de comunhão, de busca ao Senhor. E o Senhor tem nos dado essa condição
Os irmãos lembram o que eu falei aqui no início? Os 7 castiçais, quando João vira para trás, que ele vê os 7 castiçais. Então, os 7 castiçais é o momento, é os meios de graça. Então, quais são os meios de graça? É o momento que nós estamos vivendo. É essa porta que está aberta para nós. A porta está aberta para você que está aqui conosco essa noite. Basta abrir o coração para o Senhor. Ele tem essa bênção, não é só para a igreja não, é para você também. Você que está chegando aqui, que às vezes não conhece o Senhor, conhece Ele só de ouvir falar. Que as pessoas, muitos aí fora, conhecem o Senhor só de ouvir falar. Mas o Senhor quer que nós possamos ter intimidade com Ele. Intimidade é Ele se revelar a você, mostrar aquilo que está oculto, aquilo que seus olhos não estão vendo, mas Ele está vendo tudo, Ele quer se revelar para você. Porque nós servimos a um Deus onisciente, um Deus maravilhoso, que tem prazer em cuidar das nossas vidas. E como é que Ele cuida das nossas vidas? Se revelando para nós, mostrando aquilo que está oculto. E como é que nós descobrimos isso? Quando chegamos perto do Senhor. Mais perto dEle, mais comunhão. Mais comunhão, mais Ele se revela para você. Mais Ele mostra para você. Por isso que eu falo às vezes com os irmãos, nas reuniões que a gente tem, falo para os irmãos que o Senhor vê todas as coisas, tudo, tudo, tudo. Eu tenho uma filha, minha filha mais velha, antes dela casar, o Senhor mostrou tudo. Eu falei com ela, não casa, esse rapaz não serve para você. Não casa, esse rapaz não serve para você. Chamei o pastor, contei o sonho, o pastor falou a mesma coisa com ela, casou. 10 anos depois se separou, acabou. Está na luta até hoje. Mas Deus mostrou. O Senhor mostrou todas as coisas. Por isso que nós buscamos ao Senhor e servimos a Ele. Porque Ele se revela em nosso meio. E o Senhor quer falar com você nesta noite. Você que está aqui, que conhece o Senhor, às vezes só de ouvir falar, Ele está presente aqui. Quer se revelar ao seu coração. Basta você abrir o coração. Que Ele vai falar com você como tem falado conosco. Porque o privilégio não é só nosso, não. O Senhor tem prazer em falar com o homem. Basta que o homem abra o seu coração e deixe Ele habitar nele. Amém? Vamos cantar o louvor?